com as internets. Estás-me a ouvir agora? É verdade. Oh, sim, sim, Pronto, sim, sim. agora está bom, vamos a isso. Vamos Olha, a isso. então antes de mais, muito obrigada por teres aceito este convite. Estou muito contente de fazer uma live contigo. E antes de mais, gostaria que tu te apresentasses um bocadinho, falasses um bocadinho sobre ti, para quem não te conhece, é claro. Ok. Oi, eu sou a Teresa Madeira. Eh, a minha área de estudo começou logo em Psicologia, sou licenciada em Psicologia, com especialização em Social, Psicologia Social e das Organizações. Portanto, comecei a trabalhar, a estudar o consumidor, o comportamento, etc. Depois comecei a investir numa visão mais humanista da pessoa, mais individual, e então fiz formações na área da psicoterapia corporal, biossíntese, a somatic experience, ou seja, nas várias dimensões do ser humano, que é o corpo, mente e espírito, portanto. São áreas E muito interessantes, sim. São áreas muito é verdade. interessantes. Agora todos temos acesso a décadas que realmente a neurociência cada vez está-nos a trazer mais confirmações daquilo que realmente existe um potencial e existe uma história de vida, por vezes uma infância difícil, que nos define, um ambiente que nos limita por vezes, mas a minha experiência é que vale a pena, tudo isso é recuperável, porque nós como indivíduos temos um potencial para descobrir e portanto é esse aquilo que eu, pronto, que me leva a estar Sim, nestas és uma áreas. verdadeira apaixonada por essas matérias e são matérias muito profundas e muito interessantes. Falando aqui um Uhum. bocadinho no tema da nossa live, que é a visão financeira, o, o que te moveu a vir ter comigo e a pedir ajuda nesse sentido? Ok. Bom, como tu disseste, os astros e assim, pronto, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, mas preciso de focar-me. Portanto, nessa altura eu precisava realmente de ajuda e foi maravilhoso o trabalho que nós fizemos, porque eu consegui discernir e separar e optar por, por uma via, porque as ideias eram muitas e o foco e a distração era preciso foco, era preciso foco. Só fazendo aqui uma introdução, porque falhou-me essa introdução, a Teresa, no âmbito da área financeira, ela pediu-me para fazer uma mentoria individual para trabalharmos em conjunto, porque ela necessitava, como ela disse, de criar aqui um foco e ter objetivos financeiros, traçar uma visão financeira, e foi nesse sentido que ela veio ter comigo e pediu-me ajuda. E aqui eu queria fazer uma introdução a este tema que nós já, as duas falámos muito sobre isto, a importância de nós pedirmos ajuda, e não há mal nenhum quando nós estamos a pedir ajuda em diversos setores. Por acaso aqui foi no objetivo de definição de uma visão financeira, de objetivos financeiros, assim como eu também já pedi ajuda à Teresa noutras matérias, nas áreas de experiência dela. E, e não tem mal nenhum. Muitas vezes as pessoas deixam acumular emoções e desnortes e falta de foco e falta de persistência, porque efetivamente não, como eu disse na última live que eu fiz, que é muito importante primeiro respirar e depois o para, escuta e olha, porque é muito importante olhar para esta matéria e, independentemente se é a visão financeira, se é a visão sistémica, se é a visão emocional, da autoconfiança, como as duas já conversámos imenso sobre esta matéria, sim, porque a Teresa trabalha muitíssimo bem estas áreas, como ela teve a oportunidade de dizer,
E isto é muito importante, o primeiro passo que as pessoas têm de se aproximar e de pedir ajuda. Quais eram os teus desafios na altura, quando tivemos que tu Olha, fez... era, pronto, era, era ter ideias mais claras, não é? Eu tinha um leque de muitas ideias, muitas, pronto, e então percebi que tinha que optar por, por um, por um caminho, não é? E então foi realmente preciso isso. E como é que o processo evoluiu? Posso dizer que foi por esta relação de proximidade, de confiança contigo, que me trouxe, que fez com que eu tivesse os pés na terra e fosse fazendo o teste da realidade, ou seja, tu de alguma forma me obrigaste a estar aqui atenta às prioridades, a um plano bem definido, a objetivos passo a passo, a grandes objetivos, objetivos pequenos, e nesse processo eu fui-me dando conta que realmente havia alguns aspectos que era muito fácil eu autossabotar-me, ou seja, entrar na maionese e entrar na divagação. Então, esta relação contigo, este compromisso que eu assumi comigo própria e em que tu testemunhaste, foi essencial para mim. Foi essencial e resultou lindamente. Pois, uma coisa que as pessoas, como tu falaste aí, e que é muito importante, muitas vezes começamos a correr atrás da vida no dia a dia, e por isso é que eu insisto tanto neste parar e olhar. Porquê? Porque efetivamente, como tu disseste, todos nós temos muitas ideias, e atenção, não és tu, eu começo logo por mim, eu também muitas vezes, mesmo na questão financeira e mesmo na questão de projetos e de objetivos, eu tenho que parar, porque também a minha cabeça não para, é uma cabeça pensadora, é uma cabeça de... E portanto temos muitas vezes que parar, e nesse sentido essa é muito importante, é nós pararmos e dizer, ok, o que é que eu quero fazer? E umas dicas que eu dou é, quando as pessoas não sabem mesmo por onde começar, é escreverem e meterem num papel tudo aquilo que gostariam de fazer. E depois, como eu costumo dizer na brincadeira, termos um mapa mundo, um mapa das ideias. Então olhamos para aquilo que depois está escrito. Para mim é muito importante escrever, mas cada um tem o seu, pode ser escrever, pode ser pensar. Nós podemos selecionar, como tu disseste, porque temos ali as ideias, o mix de ideias, e começamos a priorizar quais são as mais importantes e aquilo que realmente queremos fazer. Porque o que é que acontece no turbilhão de ideias? Muitas vezes temos ali muito lixo, que efetivamente não conseguimos dar ali uma prioridade e uma consistência de como é que nós vamos fazer daqui para a frente, como é que nós damos aquele pequeno passo a passo que é muito importante, porque muitas vezes temos as ideias muito grandes e não conseguimos dividi-las em passos mais pequenos, em estruturar um sistema e em fazer um passo a passo, porque é muito importante nós começarmos a dividir e a esquematizar. E isso é muito importante porque quebra um bocado a ansiedade, não vemos um objetivo tão grande, e nós conseguimos estar mais relaxadas e dizer, ok, desta montanha eu seleciono X e depois eu esquematizo um passo a passo. Nesse sentido, eu pergunto-te se esta divisão de um objetivo maior em objetivos mais pequenos, mais concretizáveis, se isso foi importante para ti, para como tu aumentares a tua autoconfiança, autoestima, e se isso foi importante, este quebrar em baby steps, como costuma-se dizer. É verdade, foi um desafio para mim
definir os subobjetivos, os objetivos e depois os subobjetivos. Mas conforme eu fui fazendo isso, ajudou-me muito. Ajudou realmente a perceber que era fazível, que era concretizável e que tinha um tempo para os concretizar. E então, o voltar aqui à sessão com o trabalho de casa feito foi realmente importante. Era um trabalho de casa, não era um trabalho, era um prazer de casa, digamos assim. Então, mas por vezes difícil, não? difícil, difícil, mas todos os dias eu agradecia a mim própria. Rapariga, tu conseguiste. Boa. Teresa Paula, não sei como é que conseguiste, mas estás a conseguir. Então, esta validação que eu recebia de ti tornou-se mais interna e então eu passei a fazer esse discurso a mim próprio, pronto, e realmente posso dizer que houve um antes e um depois. Este aspecto que a Teresa está a mencionar é extremamente importante, a nossa validação interna. E a Teresa até muito melhor do que eu, porque é profunda conhecedora dessa matéria. E isto é muito importante para aumentar a autoconfiança, não é? E nós termos, porque nós seres humanos, e um bocadinho de tradição de Portugal, embora estamos a melhorar, eu acho que temos que ver sempre o lado positivo, temos um bocadinho a tendência do fado, não é? Não é? É mesmo, não é que não há ninguém que nasça com autoestima. A autoestima é algo que constrói-se todos os dias. Todos os dias temos que trabalhar a nossa autoestima e, portanto, vamos perder um bocadinho de autoestima, mas depois temos que trabalhar. Portanto, trabalhar com as nossas afirmações, portanto, eu escrevi, fiz um póster, escrevi os meus objetivos, no meu local onde eu estudo, etc. Está lá sempre um mind map, como tu falaste, um mapa mundo, exatamente, e portanto esta autoestima, esta automotivação, esta autovalorização tem que, pronto, passou a estar presente e isso fez toda a diferença. É muito boa porque nós partilhamos também estas conclusões, porque porque assim, muitas vezes as pessoas, apesar de serem temáticas, olá Alba, apesar das temáticas serem diferentes, eu costumo dizer que muitas vezes a parte, como tive a oportunidade de dizer na última live, a parte financeira constrói-se, como em todas as outras vertentes, acima de tudo com este mindset, com esta parte de interior. Porque dizem os estudos que 60% da nossa construção, seja de qual que for a área, assenta principalmente neste mindset, na autoconfiança, na autoestima, na atitude, etc. E muitas vezes as pessoas viram as coisas tudo para fora. Não, o motivo é porque eu não tenho dinheiro, o motivo é porque eu não tenho objetivos, o motivo... Não, o primeiro trabalho de casa é olhar para dentro e tu falaste aí muitíssimo bem sobre esse prisma que é tão importante e que nós descuramos no dia a dia porque deixamos arrastar, não é? Não sei se queres falar um bocadinho dessa importância de olharmos para dentro e de... Agora isto é um parênteses aqui na live, mas doutora, como tu, profunda conhecedora dessa matéria, a importância de olharmos para dentro porque é aí que está a chave mestra, no fundo. É verdade, nós temos, pronto, temos muitas áreas, mas temos realmente 3 áreas que é o emocional, o mental e o físico. E este emocional, a maneira como lidamos com a questão das emoções, vai, por vezes, criar muito stress ao físico, não é? E então a gente começa a digerir, ter problemas gástricos, começamos a ter dificuldades em fazer as refeições, a digestão, etc. Ou ter insónias, portanto, quer dizer, o emocional está a carregar o físico
E por sua vez, este emocional que não está equilibrado vai começar a distorcer a nossa atitude, não é? Vai começar a dizer, pois se calhar não é suficiente, se calhar isto não é para ti, se calhar... Ou seja, vai reforçar muitas vezes frases da nossa infância, pronto, e realmente o nosso mental fica comprometido, não é? Então é preciso realmente cuidar muito bem deste corpo emocional, não é? Portanto, das emoções. Do nosso tempo, no fundo. Exatamente. Então é preciso realmente rir de nós próprios, dizer, realmente é preciso estar junto de pessoas com boas vibes, é preciso ter cuidado com as séries ou com os filmes de terror, porque isso só vai alimentar os nossos medos. É preciso estar mais em contacto com a natureza, porque nós somos natureza, não é? O ser humano, apesar de estar aqui, eu estou no meio de Lisboa, mas não adoro ir ali assim, pôr os pés na areia, ou fazer piqueniques, ou etc., porque realmente estar em natureza ajuda-me a estar mais perto de mim própria, não me lembrar das minhas necessidades. E as minhas necessidades é ser feliz em contacto com os outros. Portanto, eu não consigo ser feliz sozinha. Eu não consigo. Diz aqui a Alba, levar todos os processos com mais leveza, é isso mesmo. Exatamente. Este é o nosso primeiro pilar, é olhar para dentro e depois tudo se constrói, independentemente se é a visão financeira, se é outro tipo de visão. Eu sou muito enfática neste prisma, porque isso é a base de tudo. Para ti, quais foram as mais-valias neste processo? O que é que foi positivo? O que é que resultados é que te trouxe ao nível deste processo, ao nível desta mentoria que percorremos em conjunto? A minha personalidade, eu consigo organizar melhor o meu raciocínio se estiver na relação. Portanto, então a relação contigo foi muito, muito importante. Portanto, porque eu me senti ouvida, senti-me vista, senti que não era julgada, já devias ter tratado disso, então enfim, portanto, essa relação de aceitação, de validação foi muito importante para mim e então permitiu-me realmente ter uma postura completamente diferente. Eu ganhei muito, muito nesse campo e agora sinto-me que sou capaz de fazer tudo. Boa, boa. Mas não quero fazer tudo, porque eu quero tempo para mim. Eu só quero, quero ter tempo de qualidade. Isso mesmo, todos nós queremos. Tu aconselhas, tu achas que é importante as pessoas, seja nesta vertente financeira, seja noutras vertentes, procurarem ajuda, trabalharem, fazerem um processo de mentoria? Achas que é uma mais-valia as pessoas socorrerem-se deste tipo de processos? Sem dúvida. Aliás, o meu trabalho é esse, psicoterapia, é receber o outro, é acolher os seus sentimentos, o estado da alma, é acolher e é no aqui e no agora proporcionar ferramentas para que ele possa continuar no seu potencial de ser humano. E por isso eu acredito muito que é na relação que nós somos magoados, não é? Isso no passado, mas é numa boa relação como tivemos nós, que a gente repara mágoas ou portanto, experiências dolorosas. Portanto, é na relação com o outro que a gente repara a nossa alma, a nossa confiança connosco próprios. Certo.
E neste processo ajudou-te a criar a tua visão financeira, criaste, claro que isto está sempre em mutação, mas ajudou-te a criar a tua visão financeira? Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Isto, Já não vivo tão obcecada ou com tanto medo sobre a falta, não é? Já uhum, vivo muito mais na abundância. é. Isto que a Teresa agora referiu é muito importante, porque nós muitas vezes criamos padrões de escassez de coisas que vieram da nossa infância ou de traumas ao longo da nossa vida. E isto é muito importante ressignificar, porque muitas vezes as pessoas têm problemas financeiros ou de outro género, e agora hoje estamos aqui a falar da visão financeira, muito com origem neste tipo ou de crenças limitantes ou de traumas, e é muito importante falar acerca deles, e é muito importante, entre aspas, colocá-los no devido lugar e fazer a mudança. Não sei se concordas com isto, mas eu acho muito importante isto em todos os aspectos da vida. Queres falar um bocadinho sobre isso? Exatamente, quer dizer, eu acredito que a nossa verticalidade, não é? Quando a pessoa está em contacto consigo própria, percebe quais são os seus valores e o seu valor, os valores e o valor interno, não é? Os valores têm a ver com as crenças, têm a ver com o sítio onde eu nasci, o ambiente, a sociedade, a organização, mas chega a uma certa altura que nós escolhemos, somos indivíduos e dizemos isto era dos meus pais, mas eu agora não quero isto, quero. Portanto, temos uma atitude de escolha, não é? Isso faz com que, pronto, que tenhamos a nossa verticalidade, que eu possa sentir o meu eixo e perceber qual é que é, e estar, qual é que é o meu caminho, pronto. E então aí, pronto, vamos sempre fazendo o teste, é preciso testar sempre, verificar se aquilo que eu estou a fazer está a ir para o sítio onde eu quero ir ou se me está a levar por outros caminhos. E, portanto, de acordo com esse teste, eu vou fazendo os meus ajustes. Uhum. Muito bem. Olha, Teresa, estamos a terminar, que já passou mais de 30 minutos. Ah, Eu quero-te agradecer, porque acho que foi uma live bastante interessante. Quero-te desafiar para uma live, porque no âmbito do programa que eu criei, que tem três vertentes, que é a liderança pessoal, agora estamos a falar da liderança financeira e depois eu, como perante os outros e dentro das organizações, venho desafiar um dia destes fazermos uma live sobre a gestão de emoções, que eu acho que muito bem. é um Ok. tema muito importante e acho que nos momentos que estamos aqui a passar de crises financeiras, de crises até de sentimentos, e acho muito importante abordarmos de uma forma leve, claro, não é preciso ser uma forma pesada, Sim, dar sim. aqui algumas dicas como é que poderemos trabalhar a parte das emoções. Muito Obrigada obrigada. pelo convite. Eu é que agradeço do fundo do coração, muito obrigada. Às pessoas, não sei se têm, às restantes pessoas, não sei se têm alguma questão a colocar. Também vos tenho a dizer que vou fazer uma live no dia 29, fazer uma masterclass, peço desculpa, no dia 29 de maio, em que vamos falar sobre inteligência financeira. É uma masterclass gratuita, é só irem ao link da bio e inscreverem-se, está bem? Se não houver mais dúvidas, muito obrigada, Teresa, um grande beijinho e olá, Obrigada. Raquel, muito obrigada pela tua presença, beijinhos, que saudades, e muito obrigada por tudo, tá? Teresa, Ok, beijinhos, obrigada. vá, Um beijinhos, beijinho, obrigada. obrigada eu, Obrigada. beijinhos. Obrigada. Beijinho.